Olá, cumprimentar aí todos que acompanham nossas aulas, nossos vídeos, nosso canal do YouTube, nas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês. Hoje nosso tema é definir o conceito de revogação, à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Primeiro, o conceito de revogação, revogar, significa retirar a vigência de uma lei. Ou seja, uma lei ela é obrigatória porque ela tem vigência, porque ela está em vigor. Ou seja, existe uma autorização do Estado e do direito para que aquela lei seja exigida dos membros da sociedade. Pode acontecer com algumas leis, e na verdade todas as leis em algum momento isso vai acontecer, mesmo que seja num momento muito distante. Em algum momento, aquela obrigatoriedade perde a razão de existir na sociedade, ou aquela imposição perde a razão de existir na sociedade. Aquela lei não tem mais sentido para aquela sociedade. A sociedade evoluiu, pensa diferente, novos valores, e aí é possível que em algum momento aquela lei que já foi exigida no passado não tenha mais sentido hoje. Então, segundo o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa lei deve ser revogada e substituída por uma outra lei que entre em seu lugar. O fenômeno da revogação, o ato de revogação, é justamente a ideia de uma sucessão de leis no tempo. Uma lei sai e entra uma outra lei em seu lugar. Se, consequentemente, uma lei deixa o ordenamento jurídico, ela está sendo revogada daquele ordenamento jurídico e outra lei nova está entrando em vigor no seu lugar. Até que, em algum momento, essa lei nova também vai ser revogada e uma lei mais nova ainda vai entrar também em seu lugar. Então, o fenômeno da revogação, segundo o caput do artigo 2º da LNDB, ele estabelece que essa sucessão de leis no tempo é configurada por um fenômeno chamado de revogação. A revogação ocorre quando uma outra lei surge no lugar da lei anterior. Quando, por exemplo, uma lei ordinária do Congresso Nacional ela é substituída por uma outra lei ordinária do Congresso Nacional. A lei que foi substituída, a lei anterior, ela está revogada. Por quê? Porque existe uma nova lei, porque existe uma nova lei em seu lugar. É claro que é importante nesse momento salientar que existem diversas formas pelas quais uma lei pode perder a sua obrigatoriedade na sociedade. Uma lei ela pode deixar de ser obrigatória, por exemplo, porque caiu em desuso. Uma lei pode ser obrigatória, por exemplo, em algumas sociedades, por uma configuração de costume contra a lege. Uma lei pode perder a sua obrigatoriedade, por exemplo, porque ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Existem diversas formas pelas quais uma norma pode perder o seu caráter de obrigatoriedade. Mas nós não podemos usar o conceito de revogação com uma acepção genérica, como um conceito onde revogar significaria automaticamente retirar a obrigatoriedade de uma norma. Não. O artigo 2º é muito preciso no sentido de que quando essa supressão da obrigatoriedade, quando uma norma deixa de ser obrigatória, mas em razão da superveniência de uma outra lei, este ato recebe o nome de revogação. Outras formas recebem outros nomes. Nós podemos chamar isso de anulação, de inconstitucionalidade, desuso, costume negativo, N outros nomes. Agora, o ato de revogar é um ato, sobretudo, onde a norma perde a vigência com base na criação de uma outra lei. A revogação ela é um ato eminentemente legislativo. Muito embora nós devemos registrar que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, o Supremo utiliza o conceito de revogação em uma acepção mais ampla, tratando, sobretudo, do não reconhecimento de normas anteriores à Constituição de 88, quando com ela incompatíveis. Então, diversas leis são, em tese, sofrem a nomenclatura de revogação, mas, na verdade, o Supremo está exercendo o que nós chamamos de não recepção constitucional. Agora, pelo menos segundo esta fonte do direito, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito no Brasil,
O conceito de revogação é um conceito eminentemente legislativo, né? Somente uma lei pode revogar a outra, né? Outros elementos podem retirar a obrigatoriedade de uma lei, mas se não forem outras leis realizando essa supressão, nós não poderíamos, em tese, chamar esses atos de revogação, tá? Então, essa é uma definição de revogação à luz da teoria do direito, tá? Dúvidas, sugestões, todo tipo de diálogo, né? Só nos procurarem aí. Um forte abraço.